Bom dia, gente. Sei que é cedo para um sábado. Tem gente que acha que não é, né? Mas, enfim, depende da perspectiva. Meu nome é Taina Lon, sou diretora executiva do Os Fatos. Eu vim mediar a mesa, que é muito semelhante à mesa que a gente teve ontem de manhã, que se chama O Poder da Persuasão, Diversas Perspectivas, um Palco, que é uma tentativa multissetorial de debater questões relacionadas à conexão entre a tecnologia e o jornalismo, não só dentro da perspectiva regulatória, mas também de análise de cenário, os riscos a que jornalistas e investigadores e pesquisadores estão sujeitos, e variações sobre esse tema, né? O que nos une, o que nos vulnerabiliza, o que nos mobiliza. Então, eu queria apresentar brevemente os participantes. A gente tem o Alan Rocha, do IBD Autoral, o Bruno Bione, da Data Privacy BR, a Bia Barbosa, da Repórteres Sem Fronteiras, e a Raíza Cetra, da Artigo 19. Eu vou seguir a ordem que está na programação aqui e chamar já o Alan Rocha para falar para a gente, dentro da perspectiva, falar sobre a interseção entre tecnologia e jornalismo dentro da perspectiva do direito autoral. Olá, obrigado, bom dia. Bom, 7 minutos, não sei, são 7 minutos, 8 minutos, aí 7 minutos, então vou ser rápido, não vou fazer nenhuma. Opa, tá ali já. Não começa não, deixa ele aí quietinho, porque o professor sempre, o microfone fala muito, e direito autoral é um vício. E, enfim, portanto, é possível nunca parar. Mas vamos lá, vou começar com uma provocação, e a partir daí a gente vai desenrolar algumas questões que certamente irão ter uma cauda longa. Em primeiro lugar, os direitos autorais não são o melhor caminho para resolver os problemas do jornalismo que foram colocados aqui nos últimos 2 dias. E nem é o melhor instrumento para enfrentar os problemas principais. Por quê? Primeiro, ele é um instrumento limitado e com muitos efeitos adversos. E é importante a gente ter ciência disso, antes de abraçarmos um caminho que, na verdade, vai nos trazer um monte de efeito colateral. Um deles é que a gente pode ver isso, enfim, a partir do olhar das outras indústrias cuja base são os direitos autorais, é um grande efeito de concentração. Todas essas indústrias culturais são concentradas em alguns poucos grandes players. Todos também transnacionais, quase todos. Alguns poucos países têm algum núcleo local, aqui no caso seria Organizações Globo, talvez o Grupo Abril e alguma coisa nesse sentido. Então, ele tende a levar à concentração, tá? Pela sua própria estrutura. Em segundo lugar, os direitos autorais, por conta da exclusividade que é atribuída, sem que ele esteja bem equilibrado com espaços de liberdade do interesse público, ele também tende a permitir a censura privada, a partir do bloqueio do acesso. Então, isso também é importante levar em consideração. Obviamente, cada um desses itens podemos desenvolver depois, que não dá para desenvolver em 7 minutos. E um terceiro ponto, que é o que ele justifica-se plenamente, a remuneração dos criadores, isso não acontece de fato. Alguns poucos selecionados são super remunerados e outros ficam mendigando ali alguns trocados das grandes organizações. Essa é a realidade do universo que é econômico que é construído a partir dos direitos autorais. Tá? Eu não sei se o jornalismo quer usar esse instrumento para aprofundar essas questões que já estão presentes no próprio jornalismo. Com relação à remuneração, existem 2 caminhos, em geral, para a remuneração principais. O primeiro dos caminhos, dentro dos direitos autorais, é, obviamente, a questão contratual. Mas, até onde eu sei, todos os jornalistas, quando entram numa redação, assinam a transferência total e absoluta de tudo que fizerem, enfim, produzirem, e se deixarem até o que pensarem. Não é verdade? Se fosse possível, até isso seria transferido. Então, esse é o primeiro ponto.
Então, esse caminho não é um caminho que vai assegurar remuneração aos jornalistas, até porque eu não consigo ver promover o jornalismo sem promover os jornalistas. Mas ainda não consegui ser convencido aí dessa lógica. E, por fim, tem uma proposta, uma das propostas que tem surgido nas discussões de regulação no Brasil é utilizar a gestão coletiva para, de fato, efetivar essa distribuição e concluir essa distribuição mais efetiva. Bom, para quem acompanha minimamente a situação do ECAD, o ECAD é a gestão coletiva que nós temos no Brasil. Em toda a América Latina, as organizações de gestão coletivas são instrumentos não só de concentração, na verdade, o seu processo, e aí depois podemos explicar os detalhes, levam a arrecadar de todos e distribuir para poucos. Então, ela aumenta ainda mais a concentração de renda. Não sei se os jornalistas ou o jornalismo quer o ECAD do jornalismo. Tá? Então, eu tendo a pensar também nesse outro aspecto. E os direitos autorais também trazem uma outra questão, e aí mais essencial e mais central. Os jornalistas trabalham, obviamente, esperamos, né, com dados, fatos e informações que não são só simplesmente fatos, dados e informações. Eles são a base de você construir sua narrativa, sua interpretação, contextualizá-los, expô-los, explicá-los. É esse trabalho de contextualizar, expor, narrá-los, descrevê-los que é protegido por direitos autorais. Fatos, dados e informações não são nem podem ser. E não podem ser porque os acordos internacionais, principalmente o acordo TRIPS da OMC, proíbe que esses dados sejam apropriados por propriedade intelectual. Podemos até ter outros tipos de proteção. Então, a base do que está no jornalismo que permite a construção do discurso jornalístico não será protegido por direitos autorais. Então, esse talvez não seja de verdade aí já o melhor caminho. Bom, isso também quer dizer que a mineração de dados e textos, per se, não é um problema legal. Ele está sendo feito um problema legal, está sendo construído a partir daí por outras razões. Mas isso aí ocorre na pesquisa há muito e muito tempo, muito antes da IA, a biblioteconomia, a ciência da informação, todos esses trabalham com mineração de dados e texto, que é um instrumento para você, na verdade, analisar grande quantidade de dados. Ela é uma técnica de pesquisa, simplesmente isso. Tá? Não é o demônio da IA. Ele é uma técnica de pesquisa que também é utilizada para obter os dados e informações para o treinamento de IA, mas ele não se reduz a isso. E o jornalismo, como o jornalismo também faz pesquisa, ele também precisa de acessar esses dados e informações, seja para construir sua base, seu conjunto de dados e informações e daí elaborar a narrativa e o contexto, seja para verificar, por exemplo, fake news ou desinformação. Então, o uso das técnicas de mineração e dados e texto é essencial para o próprio jornalismo. Então, hoje, como se propõe a regulação, como está se vendo, coloque-se a mineração de textos e dados como assim, o grande problema para resolver a questão da IA. E não é. Então, nós estamos desfocando da questão. Então, olha só, em termos de direitos autorais, o objeto não vai proteger, os contratos não irão proteger o jornalismo, a gestão coletiva não irá remunerar, vai aumentar a concentração, nós não vamos promover uma diversidade de vozes, muito menos a promoção de uma amplitude, e nem a democratização desse processo. Então, os direitos autorais não me parece o caminho mais adequado para enfrentar o problema central, e aí sim, já indo para... Falta um minuto para tentar sugerir um caminho que seja diferente dos direitos autorais. É possível estabelecer, fora dos direitos autorais, algum tipo de remuneração obrigatória em razão, principalmente, do efeito substitutivo que alguns sistemas de IA e também plataformas têm sobre o jornalismo. O que é esse efeito substitutivo que se aproxima muito da concorrência? É justamente quando eu vou lá, extraio dados e informações, inclusive a narrativa, de uma fonte que já foi feita, e eu a reproduzo, que é o output, eu a reproduzo, ainda que de outra forma, e com isso eu desvio a atenção e o público daquela fonte original para essa nova fonte, que é o grande problema. Né? Então, se nós deslocarmos do input, que é a mineração de dados e textos,
e focarmos no output, que é no resultado, ou seja, SA produz matéria jornalística, além dos casos de violação quase que direta, que eu digo, o resultado é tão similar ao outro que seria um plágio ou seria uma cópia. Isso aí é indiscutível, enfim, isso aí não precisamos mudar nenhuma regulação para tal. Mas a questão é, nos outros casos em que se produz, sim, matéria supostamente jornalística por IA, nesses casos eu acho que é possível estabelecer um tipo de remuneração obrigatória com as condições de diversidade, democratização e assim por diante, para que, sim, tenha um fundo, um conjunto, um valor sustentável para esse jornalismo. Caso contrário, toda essa briga, toda essa discussão resultará, é o que eu prevejo, como aconteceu com o Spotify, como aconteceu com outros casos, numa concentração desse valor, numa transferência de dinheiro entre corporações, no qual isso não irá impactar positivamente o jornalismo como um todo, mas sim financiar as mesmas organizações que já criam problemas nacionais para os próprios outros conteúdos jornalísticos, tá? Então eu vejo que é possível sim estabelecer uma remuneração, mas eu fortemente recomendo que ela seja estabelecida fora dos direitos autorais, em razão do output, em razão dos efeitos substitutivos desse output, e isso tem um diálogo com a concorrência e, enfim, outros sistemas. É isso, obrigado. Nossa, muitas perguntas. Com certeza elas virão. Mas agora eu vou chamar o Bruno Bione, da Data Privacy, para trazer suas provocações. Espero também ouvir dele uma perspectiva também próxima do jornalismo e do que a gente pode enfrentar nos próximos anos, meses, décadas. Difícil fazer futurologia na conjuntura atual, mas bom dia a todas as pessoas presentes. Queria agradecer mais uma vez muitíssimo o convite para estar aqui nesse espaço. E um pouco da provocação pela qual me foi feito o convite era para justamente pensar como que a turma do chamado Direitos Digitais se encaixa nessa conversa. Eu já aviso que eu sou talvez de uma segunda ou terceira geração desse campo. Tem pessoas aqui, organizações mais velhas, mais sêniores que o Data Privacy Brasil, tem direitos digitais com 20 anos de estrada, Internet Lab com 10, a Data tem 8, eu tenho aqui do meu lado a minha colega Bia Barbosa, que, enfim, esteve já em mais de 2 organizações que são lideranças 20 anos no campo, etc. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que cabe aqui uma reflexão conceitual para entender por que também o termo direitos digitais talvez não comunique tanto e também não estabeleça tantos laços. Se a gente for pensar um pouco de como que o campo for formado, ele é praticamente a continuação de uma luta social para a democratização das comunicações, radiodifusão e coisas do tipo. Dá para ver um pouco essa sinergia. Então, uma primeira reflexão que eu gostaria de colocar é como que hoje, na conjuntura atual, a gente começa a falar mais da perspectiva de um ecossistema informacional justo. O que a gente está discutindo aqui é como que a gente cria justiça de remuneração de quem produz o conteúdo, quem produz essa infraestrutura informacional. Então, não é apenas o digital. Essa seria a primeira reflexão, como que a gente pensa uma gramática que facilita a comunicação e a criação de narrativas. O meu segundo ponto é como que esse campo se formou e como que algumas das vitórias, das lutas que tivemos, explicam os desafios para o futuro, que acho que é um pouco a sua pergunta, Thay. A gente teve grandes vitórias, Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e essas vitórias regulatórias se deram numa conjuntura política totalmente diferente. A primeira num governo muito forte, progressista, que tinha uma base no Congresso Nacional que permitiu aprovar rapidamente, pelo menos no sprint final, o Marco Civil da Internet, e um bicho relativamente comum, singular, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e que naquele momento, nessas duas vitórias desse campo, as big techs eram aliadas nessa pauta, pelo menos em grande medida. Por exemplo, quando a gente remonta à grande discussão sobre neutralidade da rede, as big techs eram aliadas da sociedade civil para manter esse direito digital super importante. E que depois explica até porque a gente está vivendo desinformação, né? A quebra de neutralidade da rede, os pacotes preferenciais, onde que a internet para grande parte da população é o WhatsApp, explica o fenômeno de desinformação. Na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente também viu isso acontecer,
Mas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aqui talvez seja uma das possíveis dicas para o futuro, a gente viu um esforço multissetorial muito grande. Foi uma coisa muito única. O deputado Orlando Silva costuma brincar, tem até um documentário que a gente produziu na Data Privacy Brasil, que é a memória da LGPD, onde que ele nunca tinha visto bancos sentado do lado de uma pessoa super progressista para literalmente escrever a lei em conjunto, ou pelo menos votar ela. Ele brinca que ele elegeu o método UNI. Ele lia o texto, as pessoas diziam se concordavam ou não, a Bia estava nessa mesa, e você passava para o próximo ponto. O Bechara, que foi entrevistado, ele, abre aspas, ele nunca viu um processo como esse à luz do dia do sol, na mesa de um deputado federal. Será que a gente vai conseguir reprisar esses momentos para esses outros processos que iremos ver? Talvez seja difícil, mas essa experiência do passado ilumina um pouco de como que essas vitórias foram formadas, e sobretudo com apoio e alianças táticas interessantes. Assim, a gente viu o próprio setor financeiro também ajudando a tracionar isso, a gente viu o próprio setor de telecomunicações na LGPD, mas no Marco Civil da Internet não tanto. E aí eu chego pro terceiro ponto. A gente está vivendo alguns outros processos regulatórios, onde que a gente está verificando porque alguns eventualmente têm até maiores chances de tracionar no Congresso Nacional, outros não tanto. No primeiro dia aqui foi feita uma pergunta para a Federação de Jornalistas, e a pessoa que respondeu disse, olha, talvez dentro dessa configuração eu enxergo o projeto de lei de inteligência artificial frente a uma ressuscitação do 2630, frente a uma regulação econômica digital, frente até mesmo um projeto de lei de proteção da infância como talvez politicamente viável, porque no Senado a gente conseguiu constatar que não apenas a sociedade civil apoia, eu vou falar daqui a pouco um pouco do quão não homogênea é a sociedade civil, mas porque a gente viu o apoio dos bancos, da Federação Febraban, a gente viu o apoio das telecomunicações, a gente viu o apoio do setor de saúde, e isso isolou as big techs no sentido de você passar ali uma lei minimamente afirmativa de direitos. Então, para o futuro, quais são essas coalizões que a gente vai ter que formar para ter vitórias que não serão ótimas, ideais, mas são as vitórias possíveis num tempo como esse que a gente está vivendo hoje aqui. E se a gente comparar os desafios que a gente tem para o futuro frente a essas vitórias ou essas experiências que tivemos no passado, é importante, acho que, assinalar que esses processos, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o próprio ambiente de governança da internet, é um ambiente onde que a sociedade civil ela é mais monolítica, ou foi monolítica. Você via ali poucas organizações trabalhando nessas pautas. Lógico, teve uma aspiração um pouco mais coletiva, mas essa turma dos direitos digitais. Hoje, nessa conjuntura política atual, não tem como você tracionar todas essas pautas se você não ampliar a sociedade civil e reconhecer a heterogeneidade dela nesse sentido. Por que minimamente o projeto de lei de inteligência artificial caminhou no Senado? Porque você teve um movimento muitíssimo bem articulado dos artistas. No dia da votação, tinha artista no plenário do Senado Federal para pressionar e não haver recuo, sendo que a gente tinha visto recuo 4 vezes anteriormente antes de chegar para a votação. Por que se avançou minimamente? Porque o jornalismo conseguiu se movimentar e se articular muito bem, inclusive com uma coalizão própria, para também ajudar a se somar com a Coalizão Direitos na Rede e outras organizações desse tipo. Por que a gente viu esse projeto de lei também minimamente avançar? Porque o pessoal do direito do trabalho também se somou nesse esforço, como, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, pressionando também dentro do governo para que ele pudesse, de certa maneira, apoiar ainda mais esse projeto de lei que já era uma prioridade. O movimento negro também e outras coisas do tipo. Então, a minha reflexão que eu gostaria aqui de colocar ao olhar para o passado da Constituição e da formação desse campo chamado direitos digitais, que se deu numa outra conjuntura e as vitórias também se deram numa outra conjuntura, como que a gente olha para esses desafios futuros e até entende esses processos não como um fim em si mesmo, mas como um meio
para outras lutas que virão. Como que essa liga social, essa cola social nesses processos continuam depois de ser aprovado ou ser rejeitado esses projetos que estão sendo discutidos no parlamento. Eu acho que talvez aí seja uma chave para a gente poder trabalhar e entender como que numa conjuntura, numa geopolítica muito bagunçada, a gente vai conseguir ter um horizonte um pouco mais positivo nesse sentido. Raíza, a palavra é sua. Oi? Foi? Bom dia. Bom dia, pessoal. A minha missão aqui foi também dizer onde está a liberdade de expressão nisso tudo, né? Nessa linha do multissetorial. Essa foi a ideia que eu fui chamada a defender por aqui. E para mim, e para artigo 19, acho que em geral, a gente tem se guiado muito por uma pergunta que surgiu aqui, acho que na primeira mesa, mas que surge em vários outros espaços em que a gente está, que é por que regular não necessariamente é censura? E o necessariamente ele tem que estar, porque às vezes regular é censura, né? Tem debates que são mais difíceis de fazer, tem a moderação de conteúdos é um debate muito difícil de fazer para liberdade de expressão, mas a gente faz. E, ao mesmo tempo, a resposta ela é um pouco óbvia para a gente que trabalha com liberdade de expressão, porque regular é também proteger a própria liberdade de expressão de vozes historicamente silenciadas, é ampliar a diversidade de vozes, a pluralidade, a equidade frente a interesses privados. Mas só que isso eu poderia falar, e eu acho que no fim todo mundo aqui concorda com essa perspectiva. E a grande pergunta, na verdade, é como, né? Como é que a gente vai conectar esse tema? E aí, com outros 2 temas que apareceram aqui nos últimos dias, que é como é que a gente conecta esse tema com a audiência, nesse sentido que o Bruno estava trazendo, de ampliar a conversa, de não ficar nichada a conversa. Então, como é que a gente chega nos consumidores? Como é que a gente chega nas pessoas, mais propriamente, no seu dia a dia, na sua vida real? E como é que a gente altera o debate público, ou como a gente conversou aqui, como é que a gente faz a tal da disputa da narrativa? Como é que a gente chega na dimensão coletiva desse problema? E num contexto em que, pelo menos, a gente sabe que a extrema-direita totalmente se apropriou dessa pauta, e hoje é deles, né? Eles estão ganhando de lavada, inclusive porque o campo democrático, ou uma parte dele, também nega a liberdade de expressão, ou constrói as suas agendas a partir de uma negação da construção da liberdade de expressão como inimiga e que a gente precisa controlar. E para fazer frente a esse contexto da liberdade de expressão e poder chegar nesses 2 desafios que a gente tem conversado nos últimos dias, da audiência e da narrativa, a gente pode fazer escolhas pragmáticas. E a gente tem feito dentro do debate dos PLs. A gente pode escolher o argumento da segurança e falar sobre como a gente está regulando ou a gente está implementando alguma determinada política pública porque a gente está combatendo fraudes, porque a gente está combatendo o crime, porque a gente está preocupado com a segurança das nossas crianças. A gente pode ir pela defensiva também. A gente pode dizer que, no fim, sim, a liberdade de expressão tem limite. Mas nenhuma dessas 2 estratégias pragmáticas, que são totalmente legítimas num contexto de incidência, de aprovação dos PLs e tudo mais, no fim, eles não vão no cerne da questão. Eles não vão para a disputa política que a gente tem hoje sobre que democracia queremos e o que é liberdade. A extrema-direita tem disputado o que é liberdade e a gente tem perdido. Na Argentina, o Milei tem levado isso a um extremo absoluto, como grande defensor das liberdades, e aí eu não estou falando nem só da liberdade de expressão, estou falando da liberdade econômica, da liberdade de associação. Trump e as plataformas vão na mesma direção, e a gente precisa encarar essa conversa. Então, o que é liberdade? E a gente vai ter que inovar,
A gente vai ter que inovar na estratégia, a gente vai ter que inovar no argumento e a gente vai ter que inovar na comunicação com assertividade. E eu sou dos direitos humanos. E poderia ficar aqui horas falando das chatices do direito internacional dos direitos humanos sobre o que é liberdade, mas não vou fazer isso, porque o assunto não é esse. E a gente fica, então, se perguntando sobre o que é que dá para fazer, então, se a disputa é essa. E a gente tem 3 hipóteses dentro da artigo 19 e elas não estão acabadas. Inclusive, a gente vem construindo elas com muitos de vocês, mas as 3 hipóteses têm ajudado a gente a pensar sobre como se comportar nessa grande disputa política ao redor do que é liberdade. A primeira delas é que a narrativa sobre o que é liberdade deve, pelo menos uma grande parte, ser desenhada no Sul Global. Porque o Sul Global é onde a gente conseguiu ter repertório suficiente para vincular a liberdade de expressão ou as liberdades com desigualdade, com a dimensão coletiva, com os direitos econômicos, sociais e culturais, com a discriminação, com o racismo. A gente tem repertório. A gente como sociedade civil e a gente como Estados. A gente pode conseguir fazer a liberdade se aproximar dos problemas e das preocupações da vida real das pessoas. Os nossos países têm que construir esse poder político frente às plataformas. E a Europa, eu acho que tem muito menos repertório nesse sentido. Então, a gente pode olhar para os modelos ali, mas avançar no debate real, eu aposto no Sul Global para fazer esse debate. O segundo ponto é que nessa linha de unir a dimensão individual da liberdade de expressão com a dimensão coletiva, as opções que a tecnologia nos trazem podem ajudar a pautar o que está por trás. Por exemplo, da interoperabilidade, da curadoria de conteúdos, dos modelos alternativos de negócio. Porque com essas coisas concretas que a tecnologia traz, a gente pode conseguir contar para a população que, no fundo, a gente está devolvendo a eles a liberdade. A gente está devolvendo para as pessoas, a gente está devolvendo para a comunicação. E aí, percebam, o debate já não é na defensiva. O debate já não vai para o medo. O debate vai para o positivo. O debate vai para a esperança, vai para a mobilização. E essa chave, a gente aposta muito que a tecnologia e a inovação tecnológica vai conseguir ajudar a gente a dar as conversas no debate público. Mas, por fim, e eu estou terminando, a gente precisa abrir espaço no debate público. Falar sobre isso. Disputar a população e a opinião da população. E por mais incrível que seja a tecnologia, a gente precisa dos jornalistas. A gente precisa dos comunicadores para mudar a narrativa. A forma como a imprensa no Brasil cobre liberdade de expressão não ajuda muito, porque reforça a visão da extrema-direita quase sempre. Um exemplo micro, porque eu não consigo pensar em outro nesse momento, foi como a imprensa cobriu a visita do relator especial para a liberdade de expressão no Brasil, totalmente pautada pela extrema-direita. Como a gente via a liberdade de expressão no Brasil, quase não apareceu. Então, a gente aposta que o jornalismo pode fazer essa disputa social, mas não sozinho, com outras formas e outros perfis de comunicadores. A gente vai precisar dos influencers, a gente vai precisar da comunicação popular, a gente vai precisar das lideranças sociais. Porque não é só sobre reagir, é sobre como construir agenda, é sobre como disputar a pauta, porque a gente não pode entregar de bandeja a liberdade de expressão em nome das nossas agendas mais pragmáticas. Acho que era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigada. Bia, sua vez. Obrigada, Thay. Bom dia a todas as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui com colegas de luta nessa mesa e compartilhando ideias com pessoas que eu ainda não tive muita oportunidade de dialogar, mas cujo trabalho eu acompanho. E agradecer muito esse tempo. Não vou fazer grandes agradecimentos e introduções, porque o relógio vai começar a contar agora. Mas eu queria trazer uma perspectiva que na avaliação da Repórteres Sem Fronteiras e de vários parceiros nossos, ela precisa estar no centro do debate quando a gente fala de tecnologia e jornalismo, que é ética.
No caos informacional que a gente vive hoje e que é impulsionado pelos modelos de negócios, das novas tecnologias, mas que é provocado na sua origem por problemas humanos, políticos e geopolíticos muito anteriores, né, do que o surgimento das chamadas Big Tech. Na nossa avaliação, não basta a gente dizer que o jornalismo é a resposta para o caos informacional. A gente precisa qualificar um pouco mais essa discussão e entender de que jornalismo a gente está falando e trazer a ética, trazer os valores fundantes da ética jornalística, como precisão, justiça, não discriminação, sigilo de fonte, responsabilidade, proteção à privacidade, independência, transparência, para o centro dessa discussão. A ética jornalística ela pode e ela deve ser uma aliada nossa nesse sentido. 10 anos atrás eu fiz parte da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas aqui do Brasil e eu fiquei muito impressionada quando a gente ia nas redações e os colegas conheciam o Código de Ética jornalística, mas eles não usavam isso a favor deles, a favor do jornalismo que eles precisavam produzir, nem para se defender dos interesses econômicos e políticos do meio de comunicação para o qual eles trabalhavam. Então, acho que diante dessas novas e extremamente velozes mudanças, a gente precisa falar de ética jornalística a nosso favor. E é algo que acho que vocês falaram bastante sobre inteligência artificial ontem, mas acho que o debate da ética jornalística vai além da gente pensar nas alucinações do chat GPT ou nos riscos das deepfakes, sabe? Acho que é um debate que a gente pode olhar para toda a tecnologia nesse momento. E no final de 2023, vários parceiros se reuniram, a Repórteres Sem Fronteiras foi um deles, mas o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o Global Forum for Media Development, que está aqui também, e várias organizações internacionais lançaram um comitê, lançaram um documento para falar sobre IA e jornalismo que trazem 10 princípios éticos para o uso responsável da inteligência artificial por nós, pelas organizações e iniciativas de imprensa. O comitê que redigiu esse documento foi presidido pela Maria Reza e eu vou falar muito rapidamente, eu não vou falar dos 10 princípios por conta do tempo aqui, mas queria mencionar alguns para a gente dialogar depois. O primeiro é óbvio, mas ele precisa ser afirmado, que é a decisão humana ela precisa prevalecer em relação à inteligência artificial. Isso não é óbvio, mas para ela poder acontecer, o jornalista precisa tomar essa decisão de maneira muito informada, inclusive conhecendo o sistema de inteligência artificial que ele está utilizando. Isso está relacionado com outro princípio, que também precisa ser muito lembrado, é que os meios de comunicação, mesmo utilizando inteligência artificial, eles continuam sendo responsáveis pelo conteúdo que eles veiculam, que eles publicam. Né? Não basta a IA generativa cuspir esse conteúdo que a gente transfere para os sistemas de inteligência artificial a responsabilidade sobre aquilo que foi produzido. Terceiro ponto é que também não basta a gente ser transparente, e a maioria dos meios de comunicação não é, e dizer o que é conteúdo sintético, o que é conteúdo artificial, o que é conteúdo autêntico. A gente precisa garantir a origem e a rastreabilidade dos conteúdos que a gente distribui, sabendo por quais fontes foram utilizadas na sua geração. E junto com a transparência vem também uma questão que a gente não discute muito aqui, a gente discute mais quando a gente fala de rede social, mas que é a questão da recomendação de conteúdo. O jornalismo ele precisa ter muito cuidado com a personalização e com a recomendação de conteúdos por inteligência artificial em respeito aos nossos leitores, aos nossos telespectadores, a canais, a informação que é produzida por canais online que recomendam conteúdo. E, por fim, os sistemas de inteligência artificial usados no jornalismo, eles precisam estar sujeitos a auditorias, avaliações prévias, independentes, e isso dialoga muito com uma fala que a Natália Viana trouxe aqui na abertura do nosso encontro, que é a gente, enquanto comunidade do jornalismo, organizações de defesa do jornalismo, organizações de imprensa, iniciativas jornalísticas, participarmos da governança desses sistemas e dos processos de elaboração das regras de funcionamento para isso. Para terminar, nos 3 minutos que eu tenho, eu queria compartilhar com vocês 2 iniciativas que a Repórteres Sem Fronteiras está envolvida e que, na nossa avaliação, elas podem ser aliadas nesse processo do uso ético das tecnologias e também do reforço da ética no nosso cotidiano, nesse caos informacional. A primeira é o projeto Spinoza. O projeto Spinoza é um projeto que está sendo desenvolvido de maneira
piloto, ele já está funcionando na França, mas ele vai ganhar outros idiomas e outros territórios. O primeiro relatório do projeto Espinosa foi apresentado no mês passado na Cúpula de A, que aconteceu em Paris, e ele é um esforço da RSF junto com a Aliança para a Imprensa de Informação Geral, o nome em francês é Alliance de la Presse d'Information Générale, que reúne dezenas de meios de comunicação na França para desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial para o jornalismo cobrir o tema das mudanças climáticas. Essa ferramenta de inteligência artificial ela é baseada em textos legislativos, em relatórios científicos e em cerca de 30 mil artigos jornalísticos publicados sobre esse tema de 2022 para cá. A ideia é ajudar nessa cobertura e a partir de um enfoque que é coletivo, um enfoque que é transparente do uso da inteligência artificial e que coloca a gente, enquanto jornalista, nesse cenário, num caminho intermediário entre rechaçar a inteligência artificial ou usar cegamente a inteligência artificial nas redações. A segunda iniciativa é a Journalism Trust Initiative, que em português a gente poderia traduzir como uma iniciativa da credibilidade ou da confiança do jornalismo, que é o desenvolvimento e ela é parecida com outras iniciativas de certificação de jornalismo que existem também, que é como se fosse uma norma ISO internacional para ajudar a fomentar um cenário, uma paisagem midiática transparente e ética. Ela não está voltada para uma análise de conteúdo, mas ela está voltada para uma análise dos processos. Quais são os processos que são utilizados por iniciativas de comunicação, meios de comunicação, editores de imprensa, para produzir informação e distribuir conteúdo. Então, ela vai avaliar, por exemplo, a transparência sobre os anunciantes, sobre os proprietários dos meios de comunicação, mecanismos de correção de erros, diretrizes editoriais, elas são divulgadas e transparentes ou não, uso de fontes de informação, diversidade nas fontes de informação, independência editorial, como que é a gestão de conteúdos automatizados, prestação de contas e governança. E no ano passado, somente aqui na América Latina, 250 meios de comunicação aderiram a essa iniciativa, estão produzindo seus relatórios de autoavaliação. 80 meios de comunicação já publicaram o seu diagnóstico sobre a sua aderência a esses princípios éticos para a produção de conteúdo jornalístico, e 13 desses veículos, principalmente na Argentina, na Colômbia e no Equador, já obtiveram uma certificação por avaliadores externos. A América Latina está respondendo por mais, já estou finalizando, a América Latina está respondendo por mais de 10% dos números globais da iniciativa, já são 2 mil meios de comunicação participando disso, 600 relatórios de transparência publicados e 100 meios certificados. Então, a gente queria convidar vocês para conhecer essas iniciativas, eu fico super à disposição para a gente conversar sobre elas depois. E aí eu queria terminar com uma frase do secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras, que é o meu chefe, que ele diz que a inovação ela não precisa implicar necessariamente, ela não precisa resultar necessariamente na marginalização do jornalismo, como acho que as últimas mudanças na Meta parecem desejar, né? Acho que é possível a gente afirmar o papel do jornalismo e a centralidade do jornalismo na seleção, na hierarquização de fatos e informações, na produção de conteúdos de qualidade, mas principalmente a gente conseguir reinventar o jornalismo para recuperar a nossa soberania tecnológica nesse processo. Então, fico super aberta para a gente trocar e obrigada mais uma vez pelo convite. Eu já vou chamar para perguntas, mas eu queria só fazer um pequeno comentário que casa justamente o que a Bia disse e o que a Raíza disse também, que bom, eu sou diretora executiva do Aos Fatos, o Aos Fatos é mais conhecido por fazer checagem de fatos, mas a gente faz muitas outras coisas também. E uma base que foi essencial para a organização do campo da checagem de fatos, quase 10 anos atrás, foi a instituição justamente de códigos de conduta e transparência e auditoria formal, tanto de formato, de práticas de financiamento, de transparência, como de conteúdo também, e que tornou esse movimento um movimento bastante coeso e uma referência no campo e na indústria do jornalismo durante muito tempo. Porém, também foi essa prática
que foi colocada em xeque e questionada pelo Zuckerberg no 7 de janeiro, dizendo que tais elementos de controle de conteúdo e de avaliação sistemática de conteúdo que circula dentro das plataformas configura censura e não liberdade de expressão. Então, não estou dizendo que, enfim, não tem absolutamente nada de errado em defender códigos, e muito pelo contrário. É isso. O que a gente tem que entender, na verdade, é como se proteger e explicar como que esses códigos casam com a liberdade de expressão e asseguram, na verdade, a prática da liberdade de expressão e de imprensa em decorrência de tudo isso e tudo mais. Enfim. Queria chamar para perguntas. As pessoas da plateia levantem suas mãos. Oi, gente, bom dia. Queria primeiro agradecer pelo painel, acho que muitas perspectivas super interessantes. Eu sou Liz, sou coordenadora no Alafia Lab, um laboratório de pesquisa. E eu queria puxar um pouco o que a Bia falou no final e aproveitar também o comentário da Thay. Quando a gente pensa, por exemplo, na remuneração do conteúdo jornalístico a partir de um fundo, ou também de outras propostas, a gente sempre pensa em quem vai ser remunerado e quem não vai ser, qual vai ser essa linha de corte, né? Então, como a gente vai evitar que alguns outros agentes que disseminam desinformação ou outras questões, eles não capturem também esse sistema para se remunerarem. E aí a pergunta é como também esses códigos de conduta, eles podem contribuir para que a gente pense nesse jornalismo ético e de interesse público que vai ser remunerado. Então, essa é uma pergunta para a Bia, mas também para quem quiser comentar. E uma pergunta para o Alan, de uma forma mais específica, assim, até pela minha falta de conhecimento do direito autoral, sou da comunicação e não do direito, se o que você comentou, a gente sempre pensa nessa remuneração a partir do texto, mas se também se adequaria se a gente pensasse a partir da imagem, a partir do fotojornalismo, se a gente conseguiria, se as questões que você elenca também se adequariam a essa questão. Então, é isso. Eu acho que a gente faz 3 perguntas desse jeito, né? Aí eu acho que a Carol tinha levantado e depois a Paula também. Bom, eu sou a Carolina, eu sou uma das fundadoras das Mina, mas agora eu sou uma das diretoras do Fundo de Apoio ao Jornalismo, que será lançado segunda-feira. E eu acho que é difícil fazer pergunta para o painel, porque cada uma das falas abriu pelo menos umas 5 caixinhas. Então, boa sorte para a moderação, minha solidariedade. Mas das coisas que me chamaram a atenção, primeiro, eu gostaria muito de ouvir o Alan falar um pouco mais sobre como é que se desenvolve, né? Eu acho que ele deu ali só um taste, né? Acho que tem um assunto que nos interessa muito, mas não vou ter tempo. E a gente vai ter que chamar ele para fazer uma palestra inteira, provavelmente. Mas um pouco sobre o que o Bruno e a Raíza falaram, e que eu acho que é uma dificuldade e um isolamento que os nossos campos têm. Esse é um dos primeiros eventos que eu vejo que traz para a mesa jornalistas, advogados, comunicadores, gente pensando em liberdade de expressão, e está faltando um pouquinho de sociedade civil como um todo também, né? Mas são campos que permanecem muito isolados. Quando o Bruno começou a falar sobre a Coalizão de Direitos na Rede, eu entrei no site da coalizão e fui ver quem é que faz parte. São 30 entidades. Não tem ninguém que está produzindo comunicação. Tem gente que está discutindo, tem gente que já foi jornalista, já produziu, mas, assim, nas organizações não tem sites jornalísticos. E aí, quando a gente fala, perdemos a disputa da liberdade de expressão, por que será? E assim, eu conheço o pessoal que está na coalizão, falei, e aí, como é que faz para entrar? Ah, tá fechado para entrar. Então, isso não é só na coalizão, né? A gente, jornalista, também é muito fechado. A gente faz evento entre a gente conversa entre a gente acha que só a gente vai salvar o mundo. Então, eu acho que, para começar, vamos conversar. Mas, assim, esse evento é só o começo e ainda não conseguimos muito, né? Porque ainda estamos aqui hierarquicamente, quem está aqui embaixo, quem está aí, e às vezes as falas ficam, tem um monte de mesa que é só jornalista, um monte de mesa que é só advogado. A gente ainda não conseguiu fazer isso porque é só o começo e é difícil fazer essa conversa. Mas eu acho que não vai ter solução se a gente continuar isolado. Então, acho que todos os pontos de vocês estão muito certeiros. Só que a gente está fazendo eles, cada um na sua bolha, assim, né? E então, acho que gostaria de ouvir de vocês o que a gente
pode fazer daqui para frente para pensar soluções juntos, ou se isso já está sendo feito. É isso. Antes Tem aqui. Antes que nada, parabenizar a organização pela formação desse painel. Foi muito interessante ouvir todas as perspectivas que foram trazidas. Eu sou a Jamila, sou da Direitos Digitais, e a minha pergunta / provocação talvez vai sair um pouco do âmbito das conversas que a gente vem tendo esses dias, mas eu vou direcionar para você, Bia, mas também tenho certeza que Raíssa, Bruna, Alain terão coisas para compartilhar. E ela se vincula um pouco com algo que a Natália disse na abertura, que é sobre como a gente pode desnaturalizar a ideia de inevitabilidade da inteligência artificial. E são várias palavras longas. Mas acho que assim, a gente tem experiências na América Latina de organizações, movimentos sociais, ativistas, criando outros tipos e outras perspectivas de inteligência artificial, e ainda existe pouca cobertura sobre isso no jornalismo. A gente tem aqui pessoas que estão diretamente envolvidas nisso, a Bea acho que falou várias vezes sobre isso. Justamente na América Latina existe um contexto muito rico de IA feminista, de IA promovida por organizações de direitos humanos, e alguém falou também sobre a ideia de como a gente pensa a IA, eu acho que foi a Irene ontem, e as formas de processamento de dados e de conteúdos, de outras perspectivas que não essa perspectiva totalizante que vem do Vale do Silício, né? Então, eu queria puxar um pouco essa conversa e pensar também como a gente traz uma reflexão crítica e como a gente aproveita esses espaços de troca para visibilizar outras coisas e, quem sabe, para além da necessidade da gente barrar esse monstro e esse futuro talvez atemorizante que vem vindo e que está chegando, a gente também pensar alternativas, outros futuros e outras formas de promover a liberdade de expressão, o interesse público, a democracia. Quem quiser começar, à vontade. Vou começar só porque as minhas são mais rápidas, então vou ser bem rápido. Sim, eu esqueci seu nome, desculpa. Liz. Sim, fotos, na verdade, qualquer conteúdo jornalístico. A gente pensa muito em texto, mas qualquer imagem, som, texto, vai fazer parte desse processo. Então, ele tem uma cauda longa, e eu acho que é justamente esse outro efeito que a gente precisa saber. Pensar a partir do resultado, tá? Ao invés de pensar a partir de antes do produto ser feito. Tá? Então, essa é a coisa. Com relação à remuneração, é a única coisa que eu vou poder contribuir, realmente sobrou muito pouco tempo, porque isso toda inovação tecnológica que causa uma ruptura como essa, exige também uma inovação regulatória. A gente não pode pensar somente a partir do status quo, porque senão a gente não vai resolver. A gente está sempre atrás dessas tecnologias. E uma regulação cujo ponto de uma remuneração, que é um dos pontos centrais, porque há um efeito real substitutivo. Então, há uma redução dos recursos que chegam ao jornalismo como um todo. Perfeito. Esse efeito, a partir dessa ideia, desse efeito substitutivo, o ponto de partida para uma remuneração ser devida é justamente esse efeito substitutivo. Tá? Então, é a partir daí que ela pode ser elaborada. E ela pode ser elaborada em novos termos. Se ela vem a partir dos direitos autorais, ela vai estar enquadrada dentro de uma determinada caixa. E essa caixa não resolve o problema do jornalismo. Não resolve os problemas que a gente quer, da diversidade, de uma liberdade de expressão razoável, equilibrada, pautada no contexto e assim por diante. Então é necessário a gente pensar, e é possível pensar. Existem instrumentos a partir do qual nós podemos elaborar, mas isso é uma novidade. Nós precisamos inovar e sermos capazes de, no Sul Global, pensar de outra forma e a partir de como isso resolveria o problema a partir da nossa perspectiva. Então é possível, sim, fazer essa remuneração, criar o fato gerador ser exatamente o efeito substitutivo e aí pensar como que ela vai ser distribuída, quais são os critérios da sua distribuição e assim por diante. Então, é possível e precisamos fazer isso em conjunto. Não dá para fazer isso de uma forma disciplinar. Ela tem que ser totalmente transdisciplinar para a gente conseguir resolver, porque o problema é transdisciplinar. Então, estou disposto a ajudar, o Instituto também, estamos sendo trazidos para a discussão do jornalismo. Eu tenho acompanhado a discussão do jornalismo, mas não entrei profundamente, porque há muitas vozes já falando do jornalismo e tal, então, mas eu tenho observado e eu acredito que sim, é possível construir esse universo fora dos direitos autorais, sem trazer os problemas dos direitos autorais, criando um novo cenário onde o objetivo final seja alcançado, mas sem os efeitos adversos que já existem.
com relação ao que está aí. Enfim, dialogar especificamente com a provocação da Carol. Super de acordo com o diagnóstico, esse isolamento, se foi eventualmente possível de se ter em outras batalhas, como eu falei, pregressamente, hoje ele não cabe mais, minimamente por uma questão de sobrevivência, até, acho que não é nem de êxito. Agora, a sua provocação, como que a gente olha para esses espaços e quem faz parte, quem constitui esses espaços? Por exemplo, eu não sei, eu acho que não faz sentido para a Data ou para outras organizações pleitear um lugar na AJOR, ou na coalizão de jornalismo, ou vice-versa na coalizão de direitos na rede. Agora, sem dúvida, essas coalizões têm que se conversar e se coordenar nesse sentido. Então, acho que é um pouco por aí, porque o ethos, né, dessas organizações, eventualmente até enfim, o interesse mesmo nessas pautas tem hora que vai se chocar, etc., mas tem muita convergência. Foi o que a gente viu nesses processos, principalmente o de A. Assim, quem tracionou muito na reta final foi uma coordenação muito forte do jornalismo e do pessoal da turma artística. Não foi só de direitos digitais e coisas do tipo. Foi isso que deu impulso político. Por isso que eu falei, se lá atrás foi possível direitos digitais como uma ilha tracionar, hoje, sem dúvida, não há espaço para isso. E aí eu dou dois exemplos. Teve dois exemplos que a gente passou na Data Privacy Brasil com S, em defesa da minha organização, apesar do anglicismo. A disputa que está acontecendo até hoje nesse governo da má utilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para fechar dados e matar, sufocar a Lei de Acesso à Informação. Quando o pessoal do jornalismo de dados abertos chegou para a gente conversar conosco, eu sentia que eles tinham muito medo, muito receio. O que essa organização de proteção de dados é nossa aliada ou não? E aí a gente foi se aproximando, foi criando uma relação de confiança e depois, sistematicamente, Data e outras organizações pautando lá na CGU e em outros espaços, isso não é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não foi criada para trancafiar dado, ela foi para circular dados com base no interesse público. Então, casos concretos onde que essa liga social continua para outros processos. Talvez isso ajudou a gente a estar em outras batalhas, como esse de IA e outras coisas do tipo. Outro exemplo, o G20 que aconteceu no ano passado. A Data, enfim, que se coloca como um think tank, não entrou no C20, no L20 ou no W20. Cada organização com seu ethos estava lá, as organizações de defesa do trabalho, questões de gênero e também sociedade civil. Mas a gente conseguiu colaborar entre si para tirar documentos em comum, como, por exemplo, a Declaração de São Luís sobre Inteligência Artificial. A gente não necessariamente ingressou nesses espaços, mas a gente deixou eles não enquanto ilhas. Então, talvez seja um pouco por aí, nesse sentido, a sua provocação. E, de novo, olhar esses processos não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que essa liga social, como a Raíssa colocou, ela nos habilite conversas futuras que às vezes a gente nem consegue imaginar agora, mas essa fundação vai precisar estar bem aterrada. Eu ia por aí. Para além da disputa institucional, que é o que a gente sabe fazer, que é o que a sociedade civil sabe fazer, que é onde a gente tem expertise, é onde a gente vai conseguir concretamente unir forças, né? Porque é mais fácil unir forças e narrativas quando a gente está ao redor de algo concreto. A gente precisa conseguir fazer isso de maneira transdisciplinar, de maneira mais geral. Eu acho que o pessoal, como se diz, o pessoal dos direitos humanos também, porque eu acho que estava falando disso no primeiro dia, né? Como talvez a minha trajetória mostre que não tem ninguém dos direitos, né, da sociedade civil clássica dos direitos humanos aqui hoje, que a gente também precisa conversar, porque a leitura sobre liberdade e direitos digitais é um pouco diferente. E essa conversa precisa avançar. Mas o que eu acho é que a gente precisa transcender as disputas institucionais, fazer com que isso gere essa coesão social mais firme. E o jornalismo e as tecnologias parecem ser as portas de entrada para a gente conseguir transcender o nosso debate no Congresso, na mesa, com Orlando Silva, entendeu? Eu acho que esse isolamento vai para além da temática que a gente trabalha, vai para os métodos também. Precisa diversificar os métodos. Vou começar por essa, porque aí a gente
já amarra um pouco algumas respostas. Carol, eu queria reforçar o que o Bruno trouxe, porque eu, antes de trabalhar na Repórter Sem Fronteiras, ajudei a construir a Coalizão Direitos na Rede. E sou jornalista de formação e trabalhei 10 anos em redação. Então, passei um pouco por esses universos e passei por outras organizações de defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do jornalismo. Então, e eu acho, sendo muito sincera, que a maior desconfiança vem de nós jornalistas. Eu tive recentemente numa conversa com jornalistas e perguntei, mas por que vocês não estão conversando com organizações da sociedade civil que trabalham com esses temas para enfrentar, inclusive do ponto de vista investigativo de reportagens que estavam produzindo? Mas é porque essas organizações, às vezes, os financiadores delas, e às vezes elas não têm autonomia, então a gente tem uma desconfiança dos jornalistas em relação a organizações da sociedade civil. Usam muito como fonte, mas acho que no lugar de fonte, mas para fazer uma parceria institucional mais permanente. E eu acho, por exemplo, que a Coalizão de Direitos na Rede ela tem mais de 50 organizações e agora ela está reaberta para novas participações. Eu acho que se vierem iniciativas de jornalismo não comercial lucrativas que queiram se somar nesse processo, vai ter menos resistência da Coalizão de Direitos na Rede de incorporar essas iniciativas do que da Coalizão em Defesa do Jornalismo, que eu também ajudei a construir, para botar organizações que não sejam de jornalistas, entendeu? Então, acho que a gente precisa comentar essa conversa, mas é só para pensar assim, tem muito problema do nosso lado, no nosso lugar de jornalistas, de entender que a gente precisa estar num lugar de independência absoluta sobre todas as coisas que a gente vai escrever e acompanhar, e que é o lugar que faz com que as organizações de jornalismo e os jornalistas não se envolvam nas disputas regulatórias, nas disputas por políticas públicas, porque tem o lugar da independência. E aí eu acabei de falar você não acabou de falar de independência e de ética jornalística? Sim, mas tem lugares e momentos diferentes. A gente precisa ter a nossa independência para cobrir, para fazer uma análise, né, para levar informação e garantir o direito da população à informação, mas a gente não é um ator isolado do universo e apolítico. A gente precisa ser um ator político também nesse sentido. Respondendo um pouco o que a Jamila trouxe, na verdade, respondendo não, dialogando, Jamila, eu acho que a gente precisa desconstruir a inevitabilidade desta inteligência artificial que está aí, dessas plataformas que estão aí, da forma como a tecnologia tem sido usada hoje. Eu acho que o projeto Spinoza, que a gente tem procurado desenvolver, é justamente uma resposta nesse sentido, para falar assim, como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor e de outras maneiras. Inclusive, o que a gente entende como tecnologia, né? Porque existe muito no sul global um debate, inclusive, sobre tecnologia social, que não é reconhecida, que é invisibilizada, e que poderia ser muito mais valorizada e, inclusive, coberta pelo jornalismo de uma maneira melhor. Eu acho que o debate das redes federadas, o debate, né, de sistemas autônomos diversos para a distribuição de conteúdo, tudo isso significa a gente pensar como que a gente se apropria da tecnologia para outros usos, para outras usabilidades, mas eu ainda não cheguei no lugar de, tira a internet da tomada e desliga tudo, porque, não deu certo. Eu acho que a gente precisa enfrentar os desafios enormes que estão aí. Hoje a internet é muito mais fechada do que ela era 20 anos atrás. A gente precisa combater esse fechamento, a gente precisa combater os jardins morados, a gente precisa combater a concentração absurda de poder que existe nesse ambiente. Mas eu ainda acho que essa sala só está cheia de iniciativas de jornalismo independente porque a gente tem a internet. Então, como é que a gente vai usar a tecnologia a nosso favor mesmo? Por último, dialogando com a Liz, acho que a gente tem usado em outros países, menos ainda na América Latina, mas na Colômbia a gente está trabalhando nesse sentido, para que a Journalism Trust Initiative, o selo da Journalism Trust Initiative, e a gente não entende que ele é o único, né, tem outras certificações e outros códigos de conduta que podem ser adotados como critérios, possam significar algum tipo de incentivo financeiro para os meios de comunicação. Então, na Colômbia, por exemplo, a gente está dialogando com o regulador de comunicação social
e a gente já fez conversas muito iniciais e superficiais com a SECOM aqui no Brasil também, Marina tá aqui, para usar, por exemplo, a certificação para distribuição de verba publicitária oficial. Né? Então, não é que o meio de comunicação tem que ter a certificação para receber a verba. A política pública vai poder ter os seus critérios específicos, mas um meio que é certificado, ele pode ter algum tipo de favorecimento nesse sentido do ponto de vista de uma priorização para o recebimento dessa pauta publicitária, dessa propaganda oficial. A iniciativa está conversando, por exemplo, com a Microsoft para que resultados de ferramentas de busca da Microsoft possam priorizar conteúdos produzidos por iniciativas jornalísticas que são certificadas. A gente tenta conversar com as plataformas, mas é um pouco difícil. E agora, nesse cenário, eu acho que não vai ter valorização nenhuma. Mas, por exemplo, na Diretiva Europeia de mídia, a gente conseguiu colocar o Journalism Trust Initiative como uma das certificações que podem ser utilizadas para efeito de recomendação de conteúdo no ambiente digital. Então, é um trabalho que a gente faz até para a gente gerar incentivo para que os meios de comunicação venham fazer a sua autoavaliação, porque falar também para o jornalista que ele precisa se autoavaliar, que ele precisa passar por uma auditoria externa, que ele precisa estar bonitinho lá com o código de conduta dele, isso é a última prioridade do meio de comunicação, que tem que produzir conteúdo o tempo inteiro, que tem pouco dinheiro, que tem que sobreviver, que tem pouca gente na redação para produzir. Então, a gente também quer gerar um incentivo financeiro para que as organizações queiram se autoavaliar e se submetam a isso para melhorar o seu processo de produção de conteúdo. Então, é um esforço que a gente está fazendo em duas pontes e fazendo isso com órgãos reguladores, com governos e com empresas também que podem gerar algum tipo de compensação financeira para os meios. Gente, assim, oficialmente, o painel acabou. Mas a gente começou atrasado, então eu queria saber se a gente pode fazer mais uma rodada de pergunta. Tem Marina ali, Paula aqui, mas... Nossa, tem muita gente para falar. Mas vamos tentar fazer perguntas objetivas para responder objetivamente. Carla. Vou tentar ser bem rápida, então. Eu acho que tem um fio condutor entre tudo que vocês falaram no projeto de inteligência artificial e que eu sinto pouco falta quando a gente fala no capítulo de direitos autorais do projeto, que é falar sobre a transparência dos dados que são utilizados para o input. Né? A gente fala muito da remuneração, mas acho que a gente precisa falar sobre isso. Se a gente quer um produto de qualidade, isso passa também por como essa ferramenta é alimentada. Eu acho que o Bruno Bia sabem bem que esse foi um dos grandes debates, como fazer isso, se as empresas têm ou não isso, esse dado, e o que isso nos afeta. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre a transparência dos dados utilizados e os impactos disso, não só para os detentores de conteúdos, titulares de direitos, mas também para a sociedade como um todo, porque aquele conteúdo está sendo produzido a partir de uma visão, a partir de uma base. Obrigada pelo painel. Eu queria fazer algumas observações. Acho que temos advogados de direitos humanos na conferência, sim, egressos ou atuais, e eu acho que maravilha que eles sejam egressos, porque justamente a gente viu ontem uma apresentação sobre informação como um direito constitucionalmente garantido, e eu acho que é maravilhoso que a gente possa pensar nesses termos também. Mas eu queria fazer coro, mas também problematizar um pouco a ideia de que o jornalismo tem medo do ativismo. Não sendo jornalista e sendo alguém que vem do universo, enfim, de um advogado, eu concordo com isso. Acho que o jornalismo tem medo do ativismo. No entanto, não acho que é por isso que o jornalismo não tem trabalhado com as organizações da sociedade civil. Acho que tem um problema dos financiadores, mas a gente tem visto a Folha teve uma série sobre guerra às drogas financiada pela OSF. O Nexo tem uma plataforma chamada Nexo Políticas Públicas, que é inteiro financiado por filantropia. Acho que financiamento não é essencialmente o problema. Eu acho que o problema é o fato de que as organizações da sociedade civil têm uma lógica de conquista coletiva. E as organizações de mídia têm uma lógica de conquistas individuais. Então, as negociações são acordos que dizem respeito
ao meu sucesso competitivo. E eu acho que uma parte da conversa que a gente está tendo nessa conferência é como potencializar a colaboração de modo que o sucesso frente à negociação com as plataformas, e acho que é essa cultura que a gente tem que transformar. Então, assim, né, eu falei isso, acho que a gente só tem chance de vitória se for por meio da cooperação. E queria, por fim, enfatizar que eu acho que a gente precisa observar também uma instrumentalização do uso dos selos de confiança em conteúdo. Eu acho que isso virou uma armadilha, assim, que a gente tem que estar muito atenta. Então, esses selos eles estão sendo instrumentalizados para justamente alegar cerceamento de discurso, a gente está privilegiando veículos em detrimento de outros. Então, como usar essas lições para reformular esses conceitos também. Obrigada. Hi, I had a question and I had a mic. Go ahead. Okay, thank you. Thank you for the panel discussion. My question is for Ellen. In your chat, you spoke about how copyright cannot necessarily help the effects that digital platforms are having on journalism. From the South African Competition Commission, and yeah, you're right about concentration, and we've kind of looked at it in that way in terms of looking at antitrust law and regulatory. What are the aspects, or have you thought about any other regulatory reform that you think can tackle some of these issues in terms of the effects of journalism with big tech? I was going to ask the same question about copyright. So what is the alternative? But then also, you mentioned, Bruno mentioned the strategic alliance with big tech. Is that really something, and we talk about big tech, but let's be specific. We know, for example, that Meta has politically manipulated and offered service, and that X and Musk's platforms have facilitated the rise of the far right, which was great to hear Raisa mention the rise of the far right. We know that Meta's platform, Facebook, was facilitating genocide in Myanmar. We know that they have used, their platforms. I'm not going to list all the ills that we know. Should we really be seeking strategic alliance with these platforms, especially when they have wielded, and not these platforms, specifically Meta, when it has wielded its power in such negative ways over and over and over, and uses its political manipulation machine to prevent regulation around the world? Passar para a Marina, a última mesmo, gente, porque a gente precisa fechar. Maravilha. Só um disclaimer, eu trabalhei com o Alan antes de eu aceitar para ir para o governo, então, enfim, somos grandes amigos e é muito bom te ter aqui e fazer esse debate sobre jornalismo também, com uma pessoa muito especialista em direito autoral e que eu acho que tem abertura para a gente encontrar soluções. Mas você falou que hoje a gente não precisaria de uma nova legislação para poder reivindicar a remuneração a partir no output. Então, veja, você acredita na litigância? Essa litigância deveria ser feita conjuntamente? Ela é urgente, assim, o quanto que isso tem que estar na agenda do jornalismo, das organizações de jornalismo, das empresas de jornalismo nesse momento no Brasil, especificamente, porque no mundo já está, certo? Eu tenho uma questão que é a remuneração apenas pelo output, ela gera aquele problema de que você talvez não entre nessa remuneração se você for muito pequeno. Enfim, esse é um problema também do input, né, da mineração de dados e texto. Mas uma alternativa seria você compreender que existe, digamos, uma poluição, e aí eu vou usar o termo da NJ, que eles gostam de usar, né, a poluição no ecossistema informacional, e, portanto, você precisa pagar uma taxa para garantir, digamos, uma produção. E aí a gente pode financiar quem não existe também, que acho que essa também é uma questão, né? Como é que a gente promove um modelo que leve ao pluralismo e à diversidade. E, por último, eu queria só reforçar que, enfim, a gente tem conversado de fato com a Repórter Sem Fronteiras sobre as questões de valores éticos do jornalismo, e queria aproveitar essa oportunidade para dizer, nós precisamos de códigos de ética públicos
para a gente construir a política pública em cima, né? Então, espero a gente ter um anúncio relevante a partir da SECOM em maio, e a gente gostaria de que isso já, enfim, que o jornalismo trabalhasse numa perspectiva de autorregulação seriamente para a gente poder, digamos, linkar nisso e poder construir políticas públicas. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos fazer isso. Só vocês podem. E aí eu sempre digo que para nós vai ser muito mais fácil não ser questionado se o jornalismo já tiver uma autorregulação bem estabelecida. Obrigada. Bom, gente, vocês têm o desafio de, em muito pouco tempo, responder 5 perguntas e fazer suas considerações finais. Eu acho que eu não vou ter como fugir. Né? Vamos lá. Assuma a missão. Obviamente não vai dar para falar de qual modelo de remuneração dá para a gente fazer aqui. Mas o ponto de partida é que, ao criar algo novo e inovador, ou seja, uma remuneração a partir de uma outra justificativa que não seja a criação em si, a gente consegue se deslocar dos direitos autorais e aí sim criar um novo universo, uma nova estrutura que não esteja amarrada aos todos os tratados internacionais, a todo o histórico e assim por diante. Então, eu acho que é possível, precisamos ver qual é o objetivo. Porque escrever a regulação não é o problema. O maior problema é quais são os objetivos que a gente quer atingir com aquela regulação. E os objetivos a atingir com aquela regulação não vai vir de alguém de direito autoral, vai vir do jornalismo. O que eu posso fazer é ajudar a redigir, mas eu não posso dar a solução. Tem que vir de vocês qual é essa solução. Queremos democratizar, queremos uma distribuição, como que nós queremos fazer isso? Tá? Então, eu acho que esse é um ponto principal. Indo aí ao outro ponto mais pontual da Marina. Marina, o que eu falei é o seguinte, no output, quando já existe violação, em alguns casos existe uma violação muito explícita, muito clara, ou seja, o que seria uma violação nos termos atuais? O que seria considerado um plágio se fosse feito por um ser humano, se isso é um resultado do output, merece, enfim, isso aí já para mim é muito claro, existe sujeição à indenização e assim por diante. Isso pode ser visto em casos individuais ou em casos mais coletivos, mas para isso já é possível que isso aconteça. E isso é, na verdade, no fundo, a questão entre a OpenAI /Microsoft e o New York Times. Foi justamente o output, a reprodução de textos quase que integrais, né? E isso é justamente a base principal dali. Ponto. Voltando a por que não focar nessa transparência de dados, eu acho que o focar na transparência de dados é por outra razão, mas não é pela razão da remuneração. Tá? É talvez por uma razão da transparência e etc., mas não por conta da remuneração. Não é esse aí que deveria estar o foco da remuneração. E mais, essa transparência de dados, pelo que eu tenho acompanhado no código da União Europeia de implementação do AI Act, ele está sendo muito minimizado justamente pelo volume de dados e informações que são necessários para o treinamento, pelo menos dos Large Language Models. Tá? Então isso aí já virou um problema, quer dizer, ela trouxe um remédio do qual ela não sabia quais seriam os efeitos, não sabia como implementar, e agora, na verdade, ela está reduzindo, se restringindo um pouco a isso. E realmente, para finalizar, eu vou discordar um pouco aí do Bruno, no que ele fala que, olha, os artistas, claro, quando eles entraram nessa discussão, houve um maior engajamento e isso pôde avançar, mas isso obscureceu as discussões do jornalismo. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque os grupos de artistas que se reuniram para promover isso são da indústria cultural tradicional, da música e do audiovisual. Obscureceram todas as demais artes. Ninguém se preocupou, por exemplo, com a produção científica, com outros tipos de produções independentes. Então, isso é muito concentrado e, na verdade, obscureceu a discussão de jornalismo para se aproveitar. Então, eu vejo que o engajamento que nós tivemos no Senado não foi, na verdade, não trouxe benefício ao jornalismo. Trouxe engajamento do jornalismo para apoiar o núcleo aristocrático da indústria musical e audiovisual. Eu, olhando de fora, é isso que eu vi acontecer. Então, nós temos que ter também cuidado com as alianças que nós fazemos, com quem e por quê. Porque esse núcleo que defendeu não é democrático, não quer distribuir esse dinheiro e, ao contrário, muitos ali se beneficiam do que a gente chama de distribuição indireta do ECAD. Mas isso é um outro problema mais longo, uma cauda muito mais longa. Desculpa. Muito mais longa. Então, é possível, sim, estabelecer uma remuneração a partir do output e ver como isso vai ser distribuído. E não precisa, como a gente foge dos direitos autorais, a gente desvincula isso do
da quantidade de links, de acesso, de cliques e etc. E nós podemos fazer uma distribuição muito mais equitativa e que promove determinados valores frente a valores simplesmente de audiência, de promoção, de distribuição, de vitrine. Então é possível fazer isso, mas precisamos construir isso juntos, porque também será uma novidade, uma inovação. Eu não ia falar, mas aí eu pedi para fazer um comentário e agora eu preciso fazer um outro comentário. Não, porque a gente estava lá, né, Alan? Assim, lá, falando com o relator, falando com o presidente da comissão, escutando a extrema-direita chamar a gente de censor, brigando com as big techs. Quem estava lá viu, inclusive, eu ter um bate-boca com um amigo meu que trabalha no Google, horroroso, que eu acho que ele não vai falar comigo nunca mais. Então, assim, foi muito difícil essa batalha até o último minuto, e a gente perdeu coisas até o último minuto. E a gente só não perdeu a remuneração dos conteúdos jornalísticos por direitos autorais porque os artistas estavam lá. Então, eu venho da luta pela democratização da comunicação. Meu adversário, quando eu tinha 20 anos de idade, era a Rede Globo. Mas eu consigo entender, num universo de disputa global que a gente está enfrentando e de transformação completa nas comunicações, que a Abert, que inclusive apoia esse evento, vai ser nossa aliada em várias questões. E ontem eu estava lá no Comitê Gestor da Internet do Brasil, sentada do lado do representante da Abert, discutindo como é que a gente vai avançar na discussão de regulação de plataformas. Então, fazer alianças é algo que a gente precisa entender quem são os nossos aliados estratégicos, quem são os nossos aliados táticos. E acho que isso dialoga um pouco com o que a Courtney trouxe também. Uma coisa é você fazer uma aliança em 2018, num cenário muito diferente do que a gente tem hoje sobre a agenda de governança de dados, numa lei de proteção de dados. A outra coisa é você fazer aliança com plataforma para discutir regulação de plataforma. Isso é completamente inviável. E hoje o debate entre as organizações de direitos digitais e de jornalismo com as plataformas está muito fechado. Muito fechado. E quando eu brinco, eu falei assim, se não estava, fechou no dia da votação do PL de regulação da inteligência artificial. Então, eu só queria trazer esse comentário porque, assim, na nossa perspectiva de quem das organizações, e aí acho que eu posso falar pela Jora aqui, e posso falar pela FENAGE também, porque a gente estava muito junto nessa discussão, a presença dos artistas não invisibilizou a defesa das agendas do jornalismo ali. Ela foi essencial para aquele texto ser mantido. Agora, é claro, eles não estavam defendendo o jornalismo, eles estavam defendendo o deles. E aí... Eu acho que o resultado do texto não vai ser positivo porque a gente vai enfrentar a extrema-direita na Câmara agora, mas aí tem muito chão pela frente. Eu queria só fazer um comentário, o comentário que eu queria fazer. Bia. Paula, a gente... Muito rápido. Eu acho que os riscos são enormes da instrumentalização dos selos. Acho que era isso que eu queria te responder. Mas a gente pode utilizar de uma maneira positiva. A gente, por exemplo, na Colômbia, a gente está trabalhando com rádios comunitárias para elas fazerem esse tipo de avaliação. Então, a instrumentalização vai acontecer se a gente só deixar os grandes meios de comunicação que têm condição de passar por processos como esse, ou de pagar auditorias externas, se certificarem, porque a gente vai fortalecer a concentração, inclusive, e essa instrumentalização. Se a gente conseguir democratizar, inclusive, o acesso a esse tipo de prática, eu acho que a gente pode ganhar bastante em termos da qualidade. O Bruno tem 30 segundos para falar. 30 segundos, Courtney. Eu não disse que as alianças táticas seriam para o presente ou para o futuro com as Big Techs. Eu estava mencionando das alianças que fizemos num outro momento, numa outra conjuntura. E eu até acho que disse na minha fala que nesse processo específico do PLDA, a gente fez alianças táticas com outros setores econômicos, financeiros, saúde, para isolar as Big Techs e aí a gente conseguir dar tração. Então, acho que esse é um ponto. Agora, acho que você tem um ponto importante. Também tem que diferenciar Big Techs de Big Techs. A postura da Meta talvez seja muito diferente de outras e acho que isso é uma coisa de se ter em mente. Por fim, só o que a Carla mencionou, transparência e Open Markets Institute têm trabalhado com isso. Regulação, ela tem um objetivo principal que é reduzir a simetria de informação. Ela é meio para outras disputas que iremos fazer. E daí a gente viu como que o
pau comeu, literalmente, quando a gente olhou para avaliação de impacto algorítmico, base de dados públicas para entender quais são as IAs de alto risco e coisas do tipo. Então, a gente também não pode inviabilizar e deixar de priorizar essas questões que são talvez mais importantes, mais estruturais do que outras coisas, como, por exemplo, da perspectiva de que muitas vezes direitos autorais não vai resolver o problema, mas a transparência pode ajudar no momento a posteriori, quando a gente tiver essas outras disputas. E aí, para fechar mesmo, senão você vai matar... Eu não quero ser censora. Ô, Alan, eu disse na linha que a Bia comentou que os artistas serviram de impulso político. E eu falei isso daqui expressamente. Eu acho que lá na frente, os etos das organizações vão se chocar. E tudo bem, a gente tem que entender quais são as convergências. E eu acho que esse é o ponto aqui. Gente, muito obrigada. Estourou o tempo a beça, mas eu acho que é justamente porque são perspectivas tão diferentes e tão interessantes que a gente precisava conversar isso mesmo. Bom, obrigada. E uma rodada de aplausos para as pessoas.